passada eu tive uma experiência. O mês que vem, ó, eu tô daquele jeito, panela de pressão. Porque o mês passado eu tive uma experiência. Aí no ano que vem fala assim, ó, eu tô igual um caldeirão fervente, porque no ano passado eu tive uma experiência. Não. A gente vive a vida inteira com uma experiência, se enganando e achando que está agradando a Deus, se preocupando com coisas naturais, fazer parte de uma igreja, fazer parte do ministério. O fato de eu pregar, de eu louvar, de eu servir o reino, não vai me garantir salvação. As 5 virgens nécias tinham azeite, mas não tinham o suficiente. Por quê? Não tinham experiência suficiente. Não tinha experiências. Por quê? Aí vem o processo que eu disse. Como que o azeite é extraído? Na prensa. E na prensa da moinha. E aí faz o quê? Sai o caldo. Para sair mais caldo tem que espremer mais azeitonas. Só que peraí, a colheita, eu não sei, eu não me lembro agora, então não vou afirmar. Mas vamos supor que a colheita da azeitona seja uma vez por ano. O que quer dizer que aquela colheita eu consegui produzir uma quantidade de azeite. Então eu vou precisar do quê? De uma outra oliveira, para vir um outro tempo de colheita, para depois eu. As prudentes tinham azeite extra. Quer dizer que elas não viviam baseadas com uma experiência, né? As outras não. Elas achavam que Jesus voltaria aquele momento. E muito crente vive assim, né? Muito crente vive como se já está salvo, já teve a experiência com Deus, já teve um encontro com Deus, beleza. Mas naquele grande dia, no arrebatamento, que será invisível, ai. Onde a Bíblia fala em Mateus 7, 21, né, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. É isso que eu acabei de dizer aqui, pastor. É isso que eu acabei de dizer. Expulsando demônio, operando maravilha, né, profetizando. Eu vou olhar para eles e falar assim: Senhor, não te conheço, apartai-me de mim, vós que praticares a iniquidade. E aí as pessoas elas nunca mudaram. Muitos, Jesus fala assim, muitos me virão naquele dia. Varanda, já conversou sobre isso. Desligar o telefone dentro da igreja, viu? Os meninos do projeto, por gentileza, na verdade, nós já conversamos, né, Robson? Não vou admitir mais isso, não. Horário da aula, horário do culto, né? Em nome de Jesus. Acidentes acontecem, né? Mas os meninos do projeto têm que ser mais rígidos com ele, senão os meninos do projeto é uma bênção. Como que funciona a oliveira no pé? Você sabe como? Compartilha, pastor. Quando a oliveira, quando a azeitona, ela cai no chão, você sabia que tem oliveira da época de Jesus lá em Jerusalém? No jardim do Getsemane? O cara estava explicando lá, quando a azeitona cai no chão, ela vira uma plantinha que chama zambujeiro bravo, que não serve para nada. Mas quando ela cai no tronco, ela renova o tronco. Que bacana, traz vida. E está lá em Romanos capítulo 11, fala sobre isso, vós que sois zambujeiro, para nós não se glorificar, porque os ramos foram quebrados. Por quê? Porque Deus veio para o povo de Israel, né? Como eles não recebeu eles, foram quebrados. E Deus pegou o zambujeiro, enxertou na oliveira. Muito forte. Plantinho, o cara mostrou as plantinhas, ela falou que lá era um zambujeiro, nós somos desses zambujeiros. A azeitona, quando ela cai no chão, ela vira uma plantinha. Se caso ela cair no chão, ela não produz nada. Não. Mas se ela cair no tronco morto, ela revitaliza. E renova, brota ali, renova de novo o tronco. Muito forte. Romanos capítulo 11. Muito bacana. Mas o que estava comentando,
É porque hoje foi pregado aquele evangelho só de oba-oba, entendeu? Quando você prega o arrependimento e a salvação dentro da igreja, as igrejas vazias, o pessoal fala que você é um pastor ruim. Porque você prega a verdade. Porque quando você fala mentira, não, Deus está me mostrando isso, eu não sei o que tem. E o pessoal chora lá com a emoção. Os dias. Igual a gente estava falando, sentiu aquela emoção, chorou. Não, mas está cheio do Espírito. Nada. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, né? Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Nós estamos vivendo os dias em que os verdadeiros se manifestarão. Nós estamos vivendo dias em que os verdadeiros se manifestarão. Como que os verdadeiros se manifestarão? Preservando a sã doutrina, né? Preservando a doutrina de Cristo. Então é importante nós entendermos e ressaltarmos isso. Hoje é tão complicado, a igreja é tão diferente do que era na época de Jesus, é tão diferente, os princípios cristãos são tão diferentes, né? Às vezes eu fico pensando sobre isso, e aí eu chego a uma conclusão que é tão difícil hoje, tão difícil para a liderança, tão difícil para quem também está na área da igreja, né? Isso foi porque o pastor chamou a atenção, agora todo mundo vai tocar. Não, é só falar no 0,300. Estamos, devido a aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Significa que até mesmo aqueles que estão acesos, eles sofrerão e penarão. Quer dizer que, por causa destes, Jesus vai abreviar os dias para que eles possam ser salvos. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Chega um momento em que o líder ele não sabe mais o que fazer, aí onde ele começa a errar e fazer por conta própria. Ele faz por conta própria, aí acontece isso que o senhor está dizendo, né? Existem coisas que o pastor tem que fazer, existem coisas que não é para o pastor fazer. É bem simples, né? Se Deus me der uma ovelha, eu vou cuidar dela. Se Deus me der 10, eu vou cuidar dela. Se Deus me der 100, eu vou cuidar dela. Mas se Deus não me der nenhuma, eu não vou cuidar de nenhuma. Né? Me deu 5, eu tenho. Você tem que. Isso. Você viu lá a parábola lá do dinheiro? Um recebeu 2 dinheiros, um recebeu 1 dinheiro, o outro recebeu 5 dinheiro. De 5, o outro multiplicou para 10, o de 2 multiplicou para 4 e o de 1 enterrou. Não quis, por quê? Porque ele tinha pouco e ainda teve medo, né? E aí deu no que deu. Então é importante nós entendermos. Hoje eu entendo um pouco sobre isso. Eu entendo que, por mais que a gente queira, tem muita coisa que não está nas nossas mãos. E não tem o que a gente possa fazer para mudar. E aí a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar, né? Não perder as que ainda tem, né? E não perder, cuidar das que tem para não perder, né? Que a gente tem uma, igual eu falei, no Brasil, eu preguei sobre isso, acho que foi na sexta-feira. No Brasil, a gente tem uma cultura de que o resultado ele é fundamental para uma vida bem sucedida. Se tem resultado, é abençoado. Se não tem resultado, né? Até mencionei sobre o futebol, se o técnico ganha, ele é permanecido no cargo, mas se ele perde 2, 3 partidas, a pressão vem e manda ele embora. Não é assim? E aí já troca. Por quê? Porque o futebol é de resultado, se não tem resultado. E não é isso que folga. Então a igreja também é diferente. As pessoas passam aqui na frente e se elas verem a igreja cheia, elas falam assim, nossa, a igreja do pastor deles, ela fala assim, ó, a igreja do pastor deles está bombando. A bênção lá, estava lotada para sei lá. Você entendeu? Primeiro, elas falam que a igreja é do pastor. Segundo, elas se baseiam pelo que elas estão vendo. E não pode se basear por aquilo que a gente vê, mas é assim que acontece. Aí a gente fala que as pessoas são assim, mas às vezes nós também somos. Porque às vezes a gente vê um culto de ensinamento, nós vemos 10 pessoas, 5 pessoas, e aí a gente fica assim, nossa, Jesus, olha, os irmãos não vêm no culto, que não sei o quê. E a gente fica assim, né? Quando chama o pregador de fora, da igreja lá. Aí a gente chama
Aí a gente fica se chamando pregador de fora, e a gente vê os irmãos não veio, faltou, e a gente fica, meu Deus. Só que a gente se preocupa com uma coisa que não é nossa responsabilidade. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os que eram para estar aqui estão aqui. Os que ouviram a voz do Espírito Santo estão aqui. Acabou. Né? O pastor falar que é sobre isso mesmo. Você vê pessoas que às vezes ficam preocupadas de ver desceu esse pouquinho de gente na igreja, mas o mais importante do que é Jesus, talvez o pastor não fique. Fica preocupado com o tanto de ovelha que está na igreja, mas não preocupa com Cristo que tem que estar na igreja. É por isso que eu costumo dizer que na igreja, irmãos, dá o seu melhor. Não pode ter 100 pessoas na igreja, ou pode ter uma pessoa na igreja. Eu vou adorar, eu tenho que adorar como se tivesse, eu não estou cantando para eles, eu não estou pregando para eles, eu estou pregando, né, aliás, pregando sim, eu não estou adorando eles, eu estou adorando ao Senhor. Então eu estou aqui para prestar o meu culto ao Senhor, primeiramente, é o meu culto ao Senhor, e compartilhar com os irmãos que estão presentes, se tiver muito, se tiver pouco, mas nós temos dificuldade com isso. E isso não é só o pastor, é a ovelha também, os membros, todos os irmãos têm dificuldade com isso. Nós precisamos entender que nós não podemos ser movidos pelos resultados, porque nem sempre nós vamos ganhar. Cristo teve que perder para ganhar. Ele morreu, apanhou, foi traído, os apóstolos também. Então nem sempre a gente vai ganhar, a gente tem que aprender a lidar com as perdas. E quando eu falo perdas, não perdas do reino, mas perdas do nosso ego. Nós gostaríamos assim, mas nós fomos no evento, o pastor estava lá também, a pastora, a missionária estava lá, nós estávamos lá no evento do pastor David. Tinha uma igreja. Se pegasse o povo todo e colocasse dentro dessa igreja aqui, e a igreja parecia que estava lotada. Mas olha só, tinha vários ministérios que poderiam estar lá, e às vezes foram um representante de cada ministério. A estrutura do evento, a aparelhagem de som, o palco foi montado, foi tudo, e ainda a luta do pastor lá, que o pastor teve que se desdobrar em 50 para fazer. E eu tenho certeza que a igreja dele tem mais de 50 membros, e são 2 congregações. E olha só para você ver, e ele que estava se desdobrando para fazer. E aí eu olhei para ele e eu me vi há anos atrás, alguns anos, recente, um passado recente, eu me vi, eu ficava olhando para ele assim, assim, meu Deus, eu era assim. E isso trouxe para mim, trouxe muitas consequências, E eu sofri muito por causa disso. Aí eu tive que me remodelar e aprender a cumprir o meu propósito de forma que isso não me agredisse, emocional, psicologicamente, fisicamente, familiarmente. E eu comecei a me desligar, aprender a me desligar. E aí o que dá para mim fazer, eu faço. O que não dá para mim fazer, eu não faço. E aí senão, que sempre sobra para nós, pastor? Pastora? Aí vai fazer o evento na igreja, aí todo mundo fala que vai ajudar, e que isso aqui, quando chega no dia de organizar, a senhora tem que lavar a igreja, tem que arrumar as cadeiras, fazer as decoração, tem que chegar primeiro na igreja para receber os irmãos, e tem que abrir o culto, fazer a comida, tudo, e servir no final também. Você está falando isso aí, eu estou lembrando do evento lá na igreja lá. Nossa. Eu falei que assim, eu falei lá em cima do altar, assim, irmão, eu vou fazer um bolo para nós aqui da igreja e tal, isso e aquilo. Começou. Não, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, nós temos que fazer isso. Aí um camarada que estava comigo, não, eu vou chamar fulano de tal, de fora, e ele vai vir, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Juntou, e aí convidou Deus e o mundo. 6 horas da tarde, ele liga para mim no dia do evento, pastor, eu não vou poder comparecer não, porque eu não sei o que. Eu falei, meu amigo, como é que você chamou um cara que eu nem conheço, como que eu vou fazer? Eu não sei nem. Aí eu fiquei de pé e mão quebrada. Eu estou correndo aqui, correndo aqui. Eu falei, o camarada não entrou em contato até agora, não deu um sinal de vida. Será que você vai vir em cima da hora, 6 horas, ele fala comigo, não vai dar não, vou trabalhar, vamos perder um bico aí e tal. Eu falei, nossa,
Aí chega o camarada, o pastor Gil chega com a bateria, manda tudo. Eu não conhecia o pastor Gil. Chega aquele cara com a caminhonete lá, para a bateria, não. Ele falou, você vai essa não mesmo, tá? Aí vai aquela junta. O cara que... Ainda bem que ele era homem de Deus, né, pastor? Ainda bem que é homem de Deus. O cara que veio de Divinópolis, ele perdeu dentro da cidade, eu não sabia o telefone dele, não sabia nada. Eu mandei mensagem para o companheiro, como é que é o nome do telefone do camarada? Ele botou nesse pai de mim. Os tochos da igreja, chegou 9 horas no ponto. Aí aconteceu, mas eu falei, mais nunca. A gente tem que ir aprendendo com essas coisas. Eu não tenho problema nenhum em cancelar evento. A gente faz a organização e deixa para anunciar o evento na semana. Se está tudo organizado, se tem cada um responsável, se não tem, por que a gente quer viver uma aparência para as pessoas? Né? A gente faz um mega evento, né? Eu falo assim, eu já fiz isso várias vezes, irmão. E a gente faz dar certo, né? Não faz, pastor? Não faz dar certo? Nós se vira. Olha o pastor David lá, não. O pastor David se virou nos 30 lá, corria no altar, corria na mesa de som e tudo e tal, e fez dar certo. Só que eu vivi muito assim, e aí recentemente nós cancelamos o evento por causa de as pessoas não assumirem a responsabilidade, e eu não vou assumir aquilo que não é minha responsabilidade. Eu penso assim, pastor, aí a gente está delegando. Se eu tivesse convidado 3 ou 4 pessoas, não, ele convidou um grande pessoas que eu nem sabia quem que era, chegou. Aí a gente está delegando agora, pastor, né? Se eu deleguei na sua mão e se eu ver que você não vai fazer, não tem outra pessoa para fazer, eu chamo o pessoal e falo, pessoal, nós não vamos fazer porque não tem como fazer. Não temos mão de obra, não temos isso. Não... mas vamos fazer. Então você vai, então você é a decoração, você é a recepção, e você tal. Se chegar aqui, eu vou falar em cima do altar. Já sou assim, já vou falar em cima do altar. Né? Chega. Não, chega. Eu não faço mais. O pastor está mais desgastado que eu ainda nessa área. Eu não faço mais. Se não houver contribuição e voluntariedade, eu não faço. Não faço mais. Né? Se for para a pastora chamou aqui semana passada e falou assim, eu não vou fazer, não estou querendo fazer culto das irmãs, círculo de oração das irmãs, não. 6 anos, 7 anos agora. Eu não vou fazer. E eu apoiei ela. Falei, não faça. Eu falei assim, a gente tem que viver a realidade que a gente está vivendo. O momento não é bom. E a gente não vai comemorar algo que não está acontecendo. Aí no dia aparece 50 irmãs aqui para louvar. Aí, todas uniformizadas, todas bonitinhas, né? Mas chega no ciclo de oração, tá ali, né? As 3 Marias. Só tá as 3 Marias. Então não dá, né? Então a gente tem que. A gente vai aprendendo e vai aplicando. Se a gente não aplicar, a gente vai viver uma vida inteira com uma realidade não condizente. E isso tudo está ligado que a gente está falando sobre a volta de Jesus, sobre ter azeite. Porque a gente passa uma vida inteira uma imagem que nunca existiu, né? E aí, a pastora me chamou a atenção esses dias atrás e falou assim, assim, você fala de um jeito que parece que as coisas são fáceis. Eu falei assim, não, eu só estou testemunhando, falando que Deus abençoou e que a gente conseguiu. Eu falei assim, mas para quem está lá embaixo, parece que tipo, a gente está nadando e que conseguiu e que isso, que aquilo não foi. Eu falei assim, não. Depois eu fiquei pensando sobre o que ela falou assim, mas não era a minha intenção falar dessa forma. É porque você não vai ficar detalhando tudo, né? É mais fácil falar que Deus abençoou e nós conseguimos a vitória. E aí resume, e aí se você for contar o processo para chegar na vitória, né? Só que infelizmente ela está certa. Ela estava certa, por quê? Porque se você não explicar tudo bem explicadinho, as pessoas entendem errado e faz mau uso ainda, né? E acaba que, então tem que explicar. Se for contar algo, conte detalhadamente, explique direitinho, para as pessoas não acharem e ter uma interpretação errada. Porque aí às vezes a gente fala assim, a igreja está passando por um momento difícil, assim, igual domingo eu passei algumas coisas para a igreja, então tem que passar. Se não passar da forma correta e não transparecer o que está acontecendo, e essa cultura dentro da igreja precisa acabar.
A igreja ela sempre passa uma imagem de perfeição, mesmo não sendo perfeita. Mas é essa imagem que a igreja passa, irmãos. De perfeição, mas nunca foi perfeita. Por exemplo, o pastor sempre tem que estar feliz, o pastor não pode ter problema, o pastor não pode chorar, né? E aí ele vira o super-homem. A família do pastor vira a família modelo da igreja, né? Os filhos têm que andar tudo na linha e tudo e tal. A cobrança é exagerada, é tudo em cima. E aí, irmãos, é uma família comum, como qualquer outra família. Uma família cristã que também tem problemas, que passa dificuldade, que passa crises da mesma forma. Só que isso já vem de cultura há muito tempo. Então a gente precisa desmistificar isso, né? Precisa desmistificar. Hoje eu estava dentro do carro, dirigindo, e hoje de manhã eu estava muito triste, né? Só que eu estou lá trabalhando, continuo trabalhando. Entrou uma senhora que é cristã da Igreja Batista da Lagoinha, ela sempre pega Uber comigo, vira e mexe que ela está pegando comigo o carro. E aí ela entra, a gente conversa, fala de Deus e tal. Hoje ela entrou assim, a primeira coisa que ela entrou, ela falou assim: o que está acontecendo? Pai Senhor Jesus, fala comigo. Está tudo bem? Não está tudo bem, né? Se você quiser falar, tudo bem. Se você não quiser falar, não tem problema nenhum. Que da hora, cara. Que legal. Fiquei feliz demais que alguém notou que eu estava triste. A gente entra dentro da igreja, as pessoas sufocam a gente e tudo e tal, e nem olham para nós, para ver. E às vezes a gente é culpado por causa dessas coisas. Porque a gente transparece uma imagem, às vezes é nossa, às vezes não, né? Então, aí ela perguntou, eu falei assim: você está triste? Você está triste. Você não está falando tanto, você fala bastante. E aí, né, eu falei assim a ele: a vida não tem sido fácil, mas Deus vai dar graça a você. Não vem dar uma de viúva, não. Está tudo bem? Porque não está tudo bem, então fale. Olha só o jeito que a senhora falou comigo. E aí eu falei para ela, né? Eu falei assim: não, eu vou falar o que está acontecendo, né? É isso aqui que está acontecendo. Aí ela falou assim: eu não tenho resposta para te dar. Eu não sei o que você deve fazer. Mas, de uma coisa eu sei. Aquilo que vem de Deus nos traz paz. Então, continue orando a Deus, e quando você tiver paz no seu coração, você tome a decisão que você deve tomar. Mas não tome a decisão com o coração conturbado. Pronto. A pessoa que não me acompanha, que não faz parte da minha vida, que às vezes pega uma corrida de 2 minutos, 3 minutos ali, entra no carro e sai, lotou. E foi bem esse instrumento de Deus na minha vida para poder trazer algo de edificação para mim. E aí, eu chegar na igreja, eu tenho que ser perfeito. Não pode, né? Não dá para ser assim. Tem dia que a gente sobe no altar e a gente tem que transparecer isso para a igreja. Olha, eu estou aqui porque eu tenho comprometimento e responsabilidade com Deus. Mas a minha vontade era de estar sentado hoje chorando aos pés de Jesus. Mas eu estou aqui. Enfrentando o que tiver que enfrentar, eu estou aqui. Não pode ser o Valdomiro Santiago, né? Não pode ser o Valdomiro Santiago, isso não pode. Eu estou sendo perseguido. Não, aí não, irmãos, né? Não dá, mas a gente tem que ser nós mesmos. Não, tem que chorar no secreto. Tem uma onda aí dizendo isso aí agora, né? Tem que chorar no secreto, tem que... Não. Um ajudou o outro e disse, e sócio. Ser pastor não é ser perfeito. Ser igreja não é ser perfeito. Todos nós temos problemas e nós temos que contar com a ajuda dos irmãos para a intercessão de todas as maneiras, para que a gente possa, né, juntos caminharmos para frente. E aí a gente sempre está passando uma imagem, e a gente corre a vida inteira de viver uma farsa, um falso evangelho, uma falsa comunhão, uma falsa felicidade, uma falsa paz. Irmão, já parou para pensar que às vezes a gente está vivendo transparecendo uma inverdade? Rindo para todo mundo e tal, porque a gente se apega à viúva lá de Serepta, né? Tudo vai bem. Não, se está tudo ruim, irmão, não.
coloca um sorriso nesse rosto e tudo vai bem. Não, não. 1000 vezes não. Se está triste, faça triste, mas dê o seu melhor. Dê o seu melhor, dê a sua melhor adoração, né? O que Jesus fala para Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a nossa resiliência, né? É a nossa persistência, é a nossa perseverança, é o nosso comprometimento. E o nosso estado continua, né? Eu lembro de uma mensagem quando eu tinha o pastor Marco como uma referência. Eu era novo na fé, mas eu tinha ele na época como referência. E eu vi uma mensagem dele sobre a crucificação de Cristo. E a introdução dele foi assim, ele já entrou chorando. Eu lembro, eu nunca esqueço isso, já tem mais de 10 anos, mais de 15 anos. E ele sobe no altar, era numa igreja lá em São Paulo, no bairro Perdizes. E aí ele sobe no altar e ele fala assim: irmãos, tem dia que a mensagem faz a tampa da chaleira voar e nós estamos pegando fogo, mas tem dia que a gente está só o que suco, né? E aí ele fala assim: a mensagem não está condicionada à condição do profeta, mas se o profeta estiver feliz, ele vai trazer uma mensagem alegre. Se ele estiver vitorioso, ele vai trazer uma palavra de triunfo. Se ele estiver triste, ele vai trazer uma mensagem melancólica. Deus vai usar o profeta na condição que o profeta está. E aí que dá o problema. Às vezes a gente transparece uma imagem que está tudo bem, quando não está bem. E aí como que Deus vai poder usar a gente na situação, sendo que a imagem que nós estamos transparecendo é que está tudo bem? Então Deus tem que mostrar a superação através das nossas limitações. E aí a gente corre o risco de chegar lá na frente, não pode ficar murmurando, né? Aí quando eu chegar lá na frente, ficar igual aquelas virgens nécias. Viveu uma vida inteira achando que estava pronto, mas na verdade nunca se preparou. É forte isso e é profundo, dá pra gente ir longe disso daqui, entendeu? Mas não é o objetivo. Então, no nome de Jesus, né, a gente tem que, a igreja de Cristo precisa acordar para isso, né? Muitas igrejas têm aprendido isso, né? Aos poucos têm aprendido, mas nós precisamos, como igreja de Cristo, nós precisamos amadurecer isso. Vai ter dia que eu vou estar bem, que eu vou subir nesse púlpito aqui já dando cambalhota, dando karatê, mas tem dia que eu vou subir me arrastando, e vai que vai. Tem uns cultos para trás aqui que eu chorei o tempo todo. Não estava porque eu estava sentindo a presença de Deus, não, porque olha, o negócio estava estranho. Mas quando acabou o culto eu estava ótimo. Mas eu já estava bem. Então é assim, não pode esconder. Amém? Amém. Vamos voltar? A vinda de Cristo, né? Para estabelecer o milênio será visível. Nesse período, Jesus fará juízos contra as nações que guerrearam contra Jerusalém. A sua presença aterrorizará os reis da terra ao vê-lo descer nas nuvens montado no cavalo branco. A vinda de Cristo para estabelecer o milênio é chamada em grego de parousia, que significa presença ou aparecimento. É sempre bom lembrar que o arrebatamento será de forma invisível. A parousia será visível. 2 etapas sobre a volta de Jesus Cristo. Na segunda vinda de Cristo será dividida em 2 etapas. A primeira invisível. A segunda visível. Amém? Amém. O tribunal de Cristo será o julgamento da igreja. Ali serão julgadas nossas obras. Nesses julgamentos seremos avaliados. Não será para saber se seremos salvos ou não, porque já fomos arrebatados. Ali seremos avaliados se somos verdadeiros no íntimo. O resultado desse julgamento será recompensa ou detrimento. Que recompensa? Aliás, que significa a palavra detrimento? Quem pode me dizer?
Hã? Castigo. Não. Ele vai ser salvo. Vai ser julgamento da igreja. A igreja vai ser julgada por garatão. Não céu ou inferno. Não tem castigo. O julgamento da igreja não é castigo. E aí? O que é detrimento? Ó, irmãos, a palavra já diz tudo. O que acontece se você colocar um ferro na água, ele for pegando umidade, o que vai acontecendo com ele? Tá, ele ferrugem depois. Vai dissolvendo. O tempo vai deteriorando. Vai desfazendo, dissolvendo. Então, quando fala detrimento, quer dizer que você vai perder, mas vai ser desfeito. Suas obras, em outras palavras, fala de uma forma mais clara para vocês entenderem. É mais fácil. Em outras palavras, tudo que nós fizemos por meio do nosso corpo para o reino de Deus será passado pelo fogo. E o que passar pelo fogo e permanecer é a nossa recompensa. E se não permanecer, se deteriorar, nós perderemos. Amém? Deu para entender? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia fala sobre 7 julgamentos que diferem um do outro sobre 4 aspectos gerais. Primeiro, com respeito, aos que irão ser submetidos ao juízo, com respeito ao lugar de juízo, com respeito ao tempo de juízo e com respeito ao resultado do juízo, Existem alguns tipos de julgamento na Bíblia, Julgamento dos pecados, o auto-julgamento dos pecados do crente, o julgamento das obras do crente, o julgamento das nações, o julgamento de Israel, o julgamento dos anjos caídos e o juízo final do grande trono. Então, são 7 julgamentos distintos entre si que a Bíblia menciona. Por que eu só mencionei, não vou falar sobre eles? Porque eu quero focar um pouco no tribunal de Cristo, para a gente abordar esse tópico, Que aqui o livro ele é muito raso. Então, ele não fala quando vai acontecer, como vai ser, Então, eu gostaria de abordar um pouco sobre isso, para a gente encerrar, Deixa eu pegar aqui. O que significa, o que é o tribunal de Cristo? Quem pode me dizer? Ninguém vai poder me dizer o que é o tribunal de Cristo? Vai ser tipo julgamento? Hã? Vai ser tipo julgamento? Julgamento do quê? Das obras. Que tipo de obra? Que foi feito aqui na terra por Deus? Não. Na verdade, não é bem um julgamento, tá? Vamos lá. A palavra que é utilizada, pelo apóstolo Paulo em grego se chama bema, Que em grego era utilizada para se referir a um local que se assentava um juiz nas competições para recompensar os vencedores. Então, olha só que interessante. O tribunal de Cristo não é um lugar para julgar, mas para avaliar o trabalho que foi realizado, a qualidade do trabalho. Então, ou seja, você vai receber o seu pagamento. Olha, você trabalhou 1 hora, está aqui 1 hora de pago. Aqui trabalhou 2 horas, trabalhou 3 horas, trabalhou 10 horas, vai receber proporcional. Então, ele usa uma palavra que era comum na época, em que os vencedores, os que chegaram em primeiro e segundo lugar, eles iam para que o juiz fosse e presenteasse eles, desse a recompensa. Então, o tribunal de Cristo é um lugar onde nós vamos receber as recompensas. No caso, o tribunal de Cristo vai passar é a igreja. A igreja. Então vamos lá. Vamos entender por parte. Quando ocorrerá o tribunal de Cristo? Quando a igreja ser arrebatada?
Hã? Quando a igreja ser arrebatada? Quem acha que é quando a igreja for arrebatada? Levante a mão. Alguns acham. Quem acha que não é, não, que não é, tem que falar, né? Pra gente ter uma contrapartida, né? Dar uma segunda opção. Eu creio que seja depois que Jesus venceu a batalha. Aí depois da batalha final. Eu acredito que seja depois da batalha final do tribunal. Depois? Da última O batalha. tribunal que você está falando é que está lá em Apocalipse, capítulo 20, o trono branco? Não. 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 Vamos lá. Depois da grande tribulação, não. Depois da grande tribulação. Olha só, é importante vocês falarem, tá? Porque isso é um assunto muito pouco difundido dentro da igreja e é importante entender a ordem dos acontecimentos. O tribunal de Cristo, né? Ele ocorrerá em algum período, né? Dos sete anos. Pode ser no final, pode ser no começo, né? Mas eu vou dar um caminho aqui para vocês seguirem. A igreja é arrebatada, não é? E depois que a igreja é arrebatada, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar com Jesus, não vamos? Vamos estar com Ele. Quanto tempo nós vamos estar com Ele até voltarmos com Ele? 7 anos. 7 anos. E aí, durante esse período de 7 anos, né, que nós vamos voltar com Jesus, o que vai acontecer no céu quando nós estivermos lá? Vitorioso, se a gente não... Porque ele volta glorioso com o seu exército, né? Já volta com as nossas coroas, né? Tipo assim, uns com bastante coroa, uns sem nenhuma coroa. Né, Marão? Brincadeira, Marão. É brincadeira. Deixa eu explicar para os irmãos. Vamos lá, para a gente entender, né? Pastor, Sim. deixa eu te perguntar, você está falando quando a igreja vai arrebatar, mas não vai ser todos arrebatados, não vai? Mas o tribunal de Cristo é somente para a igreja. Está para a igreja, mas É a igreja que for arrebatada. Então, aí você vai ver só as obras, não? Seus frutos. Sim, mas é isso que eu estou falando. Ó, veja bem. O tribunal, essa é uma hipótese, não é uma afirmação, porque a Bíblia não fala quando ele vai ocorrer, tá? Uma hipótese. A igreja foi arrebatada e lá no céu ela é apresentada para ser julgada as obras que nós fizemos. Ótimo. Vamos receber a recompensa por aquilo que nós fizemos. Mas espera aí. E as bodas do Cordeiro? Quando vai ser? As bodas. O livro de Apocalipse fala sobre as bodas. E a tribulação, quando vai ser, pastor? Tribulação vai acontecer assim que a igreja for arrebatada. Mas se ela for arrebatada, não vai ficar ninguém para a tribulação, não. Ué, a igreja é todo mundo? Mas a igreja não vai passar pela tribulação. Eu estava falando aí que nem todos vão ser, então os que não vão ser. É que você... O Jerônimo falou nem que sim, nem que não. Não. Aí nós precisamos entender o que é o tribunal de Cristo. Agora nós estamos falando sobre as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Só para fazer uma menção. Primeiro, o que é as bodas do Cordeiro? É o casamento de Cristo? Veja bem, qual que é a ordem natural das coisas? O noivo vem, recebe a noiva e aí eles se casam. Segundo o costume judaico e israelita, quanto tempo durava uma festa de casamento?
Quanto tempo durará a tribulação? 7 anos. Então, as bodas do Cordeiro, que é o casamento de Cristo com a igreja, né? Ele ocorrerá durante 7 anos. os 7 anos de tribulação, é isso? E ao término, por quê? Porque depois da tribulação entra o quê? O ano milenar. Não há pretensão das bodas do Cordeiro, então ela tem que ocorrer durante o período de tribulação. Então, o tribunal de Cristo não pode ser depois das bodas. O Lula fala isso. Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. Então há uma discrepância na ordem dos acontecimentos. Não dá para se dizer se as bodas do Cordeiro vai vir primeiro que o tribunal, ou se o tribunal vai vir depois das bodas do Cordeiro. Mas os dois serão no período desses 7 anos. Deu para entender? Agora vamos lá. Vamos voltar no tribunal que nós estamos falando. O que é o tribunal de Cristo? É onde o cristão vai receber a recompensa pelo serviço prestado no reino de Deus, correto? Eu posso perder a salvação no tribunal de Cristo? Não. Não? Ótimo, não posso perder a salvação. Então, qual é a forma de julgamento que haverá? Quais são os critérios do julgamento? Né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Disse alguém sobre este fundamento. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Pega essa palavra aqui. Fundamento, fundação, pedra angular, rocha, Cristo. Se alguém sobre Cristo, né? Sobre a mensagem de Cristo, formar um edifício, quer dizer, se você construiu algo, se você edificou algo, se você trabalhou em nome de Cristo, qual é a qualidade da sua obra? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Pode, por gentileza? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será, e o fogo provará qual seja a obra de cada. Então quer dizer que as nossas obras serão provadas, forjadas no fogo. Então nós vamos estar lá aguardando, vamos fazer uma ilustração aqui. Existe um grande forno aqui, né? E aí tudo que você fez para Jesus, vamos supor que ele vai pegar um livro, uma ilustração aqui, um livro com as suas obras. E ele vai pegar esse livro e vai colocar nesse fogo. E esse fogo vai consumir aquele livro por um determinado período. Depois vai ser tirado. E aí quantas páginas sobraram? É a qualidade daquilo que você prestou para Deus, né? Não vai ser desse jeito não, tá, irmãos? Isso é só para a gente poder ter um entendimento. Então vamos lá. Quer dizer, como que eu fiz? Com excelência? Por obrigação? Por responsabilidade? Por medo? Quando eu orei, por que eu orei, como eu orei, né? Então tudo isso que eu fizer para o reino de Deus vai ser provado pelo fogo. Agora vamos lá, versículo 14. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá. Quer dizer que se passar pelo fogo e permanecer, então aí você vai receber a recompensa. Olha, passou, você vai receber recompensa. Vamos lá, continua por gentileza. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Quer dizer que a pessoa será salva, né? É como se nós passássemos com a obra pelo fogo, nós passaremos, mas as obras ficarão. Então, peraí, quais são as qualidades de obra?
Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Você já viu palha no fogo? Hã? E você pode acreditar que tem pessoas que fazem obras de palha? Entende o que eu estou dizendo? São bem superficiais. Né? Então isso é muito importante nós entendermos. Tem muita gente que tem uma mente desse tamaninho, que diz assim: ah, pastor, mas só de eu estar salvo, só de eu não estar lá no mármore do inferno, já está bom demais. Se eu penso dessa forma, eu não corro um risco sério, gravíssimo de já estar me enganando? É um risco. Lembra dos 95% que eu disse? Você está apostando nos 5%. Porque você não tem que fazer algo assim pensando nisso. Não, você tem que dar o seu melhor. Né? O seu melhor. Tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer como para o Senhor, não como para homens. A Bíblia fala que teve rei que foram reprovados, fazendo as coisas certas para Deus, mas não com interesse de coração. Não com interesse de coração, é isso aí. É. Não basta fazer um serviço de excelência. Olha, eu posso pregar bem, eu posso ensinar bem, eu posso cantar bem, eu posso servir bem, evangelizar bem. Só que se eu não tiver com o coração voltado naquilo, O amor mesmo. e o amor não é de amor de sentimento, é de ter prazer naquilo que você faz. Eu estava conversando com um pastor semana passada, e aí a gente estava conversando sobre convenção, sobre igreja, e aí eu falei para ele assim: oh, pastor, meu prazer é ensinar, eu gosto de ensinar, eu gosto de pregar, eu gosto dessas coisas, de verdade. Eu vou falar para o senhor, eu pastorei a igreja porque Deus quis assim, e me colocou assim, mas a minha vontade era ensinar. Como eu queria sentar na cadeira e ter um pastor e eu ser só mestre na igreja, só ensinar, eu seria satisfeitíssimo. Aí ele falou para mim assim: pastor, mas não é como a gente quer, né? E como que o senhor está fazendo então? O senhor não faz por prazer? Não faz tal? Eu falei: ultimamente eu não tenho feito por prazer, né? Eu não tenho feito por prazer, eu tenho feito por responsabilidade, comprometimento. E ele falou assim: pastor, então tem que rever esse conceito aí. Aí eu falei assim: pois é, pastor, realmente eu preciso, porque a obra não pode matar a gente, então eu tenho que rever esse conceito mesmo. E aí eu vim pensando nessas coisas, né, desde então. E aí agora a gente estamos falando sobre isso. Como que a gente está fazendo, né? A gente liga o botão do automático e liga 220, né? Então a passagem que o apóstolo Paulo fala assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, Estou sempre fazendo. Esse era um dos motivos da minha tristeza hoje de manhã, que eu conversei com a irmã lá, entendeu? E eu falei assim: olha, eu quero ter mais tempo para servir a Deus, mas tem coisas que eu não posso abrir mão. Não dá para abrir mão. É inegociável. Entendeu? E quando eu falo que é negociável, não é porque é negociável diante de Deus. É porque aquilo que me compete a mim, somente a mim, é a mim. E aquilo que não compete a mim não é, né? Então eu falei: não dá. A Bíblia diz que o homem solteiro cuide de como agradar ao Senhor, mas o homem casado cuide de como agradar a sua família. A Bíblia diz que quem almeja um psicopata, excelente obra almeja. Mas uma das características de quem almeja um psicopata é que governe bem a sua casa e os seus filhos. E uma das funções daquele que governa a sua casa e seus filhos é ser provedor. Se você deixa de ser provedor da sua casa para poder cuidar de igreja, para cuidar de obra, para viver pela obra, você está falhando e você não está fazendo com excelência. Então, um dos problemas é esse, né? Um dos problemas, assim, a igreja não pode me assalariar, eu amo fazer a obra, eu sinto que eu estou em falta, que eu posso melhorar bastante, mas eu não consigo melhorar devido à sobrecarga do trabalho e muitas outras coisas, e eu não consigo me dedicar. E você fica nem lá nem cá, e fica nessa coisa. E aí é aquela constante luta. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, estou sempre fazendo. Que homem miserável que eu sou. Quem me livrará desse corpo que me leva para a destruição? É que Paulo fala. A gente sempre se pega nisso. Fala, tu que vier a tua mão para fazer, faz. Conforme as tuas forças.
Então é isso que eu falo, tem coisas que não são negociáveis, mas isso não tira o nosso sentimento de insatisfação, não só de querer melhorar, mas de imperfeição, porque você sente que você está falhando e você toma a culpa para você. Você fala assim, é culpa sua. A igreja não avança porque é culpa sua, as coisas não acontecem porque é culpa sua. Carrega isso no meu coração também. Mas isso é pastor, é a nossa vida, pastor. É a nossa vida. Às Sabe? vezes você faz plano, né, de domingo, fala assim, eu quero fazer isso, e acaba que você não faz. Não faz. É eu. Eu tenho um plano, eu tenho um desejo no coração, eu não consigo executar há muito tempo, infelizmente. Aí, às vezes, a gente quer transferir a responsabilidade, mas não dá. E aí a gente vê que cada um, todo mundo é culpado e todo mundo é inocente. Todo mundo é culpado e todo mundo é inocente. Nós temos uma responsabilidade, precisamos exercer. Mas para exercer, nós precisamos ter condições. E para termos condições, outras pessoas têm responsabilidade e elas não cumprem as responsabilidades delas. E aí vai virando uma bola de neve. E o tempo vai passando. Vai passando muito rápido. Né? E a gente vai vendo as coisas acontecerem e aí é difícil. Mas vai chegar um dia que tudo isso vai ser posto à prova. Né? Todo dia. Eu não sei se o julgamento lá vai ser igual ao Alto da Compadecida. Você viu quando vai. Como que é o nome daquele menino lá do. Aquele cara lá que era o que. Não sei. Não, o outro que fala lá. João Grilo. Ou promessa sem jeito. Como que é aquele cara? João Grilo. João Grilo. O Ricó é mais baixinho, né? João Grilo. Não, o outro. Então. João Grilo. João Grilo. Quando ele vai ser julgado, tá? Quando ele vai ser julgado, e ele apresenta que o diabo está lá e tal, aí, né, o Jesus lá dele, lá vai falar assim, não, esse deixa que eu falo. Esse daí, ó. Não é ele não. É quando é o Zé da Catimba lá, o cangaceiro. Esse teve uma vida assim, esse teve uma vida assim, a vida dele foi muito difícil, a vida dele esse aqui, o cara matou, o cara destruiu, o cara fez tudo. Digo, isso aqui, por causa da infância que ele teve e tudo e tal, será que vai ser assim lá também? Não, porque eu tive um problema, eu tive um trauma na infância, eu tive dificuldade financeira, porque eu perdi a minha infância porque eu estava trabalhando, porque isso, porque aquilo. Então você vai ser salvo. Você acha que Jesus vai julgar a gente? Não fala nós vezes porque assim, é porque eu tinha que cuidar da minha família, é porque eu tinha que trabalhar, é porque eu tinha isso, é porque coisas que são negociáveis, as coisas que eu estava falando aqui agora. Então você acha que ele vai olhar para essas coisas em si? Não, ele vai olhar para o comprometimento que eu tinha com a obra de Deus. E se era íntegro o meu coração, né? É isso que ele vai olhar. Agora, se não há integridade, se não há preocupação, e se eu vivia deliberadamente e usava dessas coisas para me defender, aí é o problema. Porque é uma coisa assim, olha, eu só vou até onde minha mão me alcança e tal, eu tenho que pensar na minha família, pensar nas minhas coisas, não sei o quê. Se o meu coração estivesse nisso, e eu uso essas portas que o Evangelho me abre para me defender, lá vai ser revelado. Agora, se realmente eu tenho o coração na obra, mas isso me impedia de poder fazer, e meu coração verdadeiramente padecia por causa dessas coisas, e aí lá vai ser revelado. Deus julga a intenção, né? A intenção, quando eu falo que Deus julga a intenção, a pureza, né? Não é para não usar isso aí como um jargão que Deus julga a intenção. Eu fiz errado, mas eu queria acertar. Não é assim não, viu, irmão? Então, em nome de Jesus, quando eu falo isso, é a pureza, né, do coração. Então, vamos lá. 1 Coríntios. Quais são as recompensas, né? Nós falamos da qualidade da obra. Quais são as recompensas que nós vamos receber? E aí? 1 Coríntios 9, 24 e 25. Abre para mim aí.
Não. 9:24. Travou? 2 Coríntios 9:24. 1 Coríntios 9:24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa Corruptível. ela não se deteriora. É a coroa chamada coroa da Salvação. coroa da vitória. Coroa da vitória. Olha só, ele usa o adágio de um atleta que se abstém de tudo para poder. Você tem uma ideia? Você vê esses lutadores de MMA aí, de boxe, quando é a semana da pesagem, os caras ficam 3 dias sem comer, fazendo jejum. Dá para acreditar? Sem contar no exercício físico que os caras, né? Para bater o peso lá, os caras precisam fazer para bater o peso. O atleta tem que ter um nutricionista do lado, não pode comer gordura, não pode comer nada para depois. Sabe que o jogador de futebol, no dia que ele vai jogar futebol, ele não pode nem almoçar direito, ele come uma coisa bem levezinha para não poder pesar ele no campo. Só hidratar, só hidratação. E eles fazem esse sacrifício todo para poder ganhar uma coroa corruptível. E qual sacrifício nós fazemos para ganhar incorruptível? Não responda, pelo amor de Deus. Qual foi a última vez que você jejuou? Não responda. É só para você refletir. Qual foi a última vez? Olha só, estou falando de coisas simples. Qual foi a última vez que você fez uma campanha na madrugada de oração? Tá bom, vou melhorar. Qual foi a última vez que você fez um plano anual de leitura da Bíblia? Tá bom, vou melhorar um pouquinho. Eu estou piorando, né? Não está melhorando não, né? Qual foi a última vez que você tirou um dia para orar só pelos outros? Só pelos outros. Nada para você. Tá vendo, irmãos? Uma vez nem pra gente A sua sinceridade me comove. Como você estava falando um pouco atrás aí, até a respeito da vida do Senhor aí, e com o tempo, às vezes tem hora que a gente não tem tempo para nada, por causa de quê? Você tem que trabalhar, você tem que preocupar com as outras coisas que, igualzinho a família, você tem que preocupar com tudo isso. E quando você assusta, você está na hora de você ou dormir ou você trabalhar de novo. É isso aí, é complicado. Mas isso não pode, a gente não pode usar isso de justificativa. Não pode né? usar. A gente tem que trabalhar e administrar melhor ainda o pouco tempo que a gente tem para poder se adequar no nosso máximo possível. Mesmo em todas as... Há um tempo determinado para todas as Mesmo em coisas. todo esse sufoco, a gente tem que fazer de tudo para poder ter tempo. Pois é. De tudo. E aí, isso é importante. Olha só, Vacilando. quando nós falamos de corrupção, né? É igual. Existem 2 tipos de corrupção. É igual o passarinho, amanhã eu vou. Você é político, você sabe. Vai, fala para nós. Ativo e passivo. De corrupção. Ativo e passivo? Ativa e passiva. Aquela que você, O que é corrupção ativa? aquela que você vai e faz. E é passiva que você aceita falar. Não, a que você faz não. A corrupção ativa é aquela que você influencia o outro a se corromper. Passiva é essa. Não. A ativa. Corrupção ativa. Eu sou corrupto e eu compro você. Certo. Você entendeu? Certo. A passiva é você que se permite ser comprado. Entendeu? Tem 2 tipos de corrupção. Então, se falando de coroa corruptível, quer dizer que você não pode cometer nenhuma das duas.
Você não pode nem concordar com o que é errado por ter benefícios, que é o que mais acontece. As pessoas fecham o olho para muita coisa, porque de alguma maneira é beneficiado. E também aí a corrupção passiva, né? E a corrupção ativa é quando você corrompe outras pessoas. E isso é pior, né? E é o que mais no altar faz. Corrompe a fé, né? É forte, irmãos. Mas aquele que permanecer fiel, aquele que não se vender, aquele que não se dobrar, vai receber a coroa incorruptível. Abre aí para mim. Em outras palavras, a coroa da vitória, né, que ela representa, antes de eu passar para diante, ela representa a vitória do homem interior contra o homem exterior. Pegou? A nossa luta constante contra a carne, né? Se nós fazemos a vontade da natureza humana, nós estamos nos corrompendo, né? Corrupção passiva, quando eu aceito as vontades da carne. Corrupção ativa, quando eu busco as vontades da carne. Você viu a diferença? Vou te falar, todos passam por tentações, tribulações, todos nós. Só que existem tentações e tribulações quando elas vêm ao nosso encontro e nós acabamos cedendo. Isso é corrupção passiva. Houve uma influência externa para que o diabo usou de alguns meios. Corrupção ativa. Eu vou ao encontro, eu vou buscar, eu vou lá, eu não fui tentado nada. Então quer dizer que eu já estou corrompido. Para mim exercer a corrupção ativa, quer dizer que eu já recebi a corrupção passiva, já aceitei, já me dominou e eu vivo uma vida corrupta. A gente fala de corrupção na política, isso, aquilo e tal, mas o que mais tem é crente corrupto diante de Deus, né? Então, a coroa vai receber representando a vitória do homem interior contra o homem exterior, né? Ou seja, o homem nascido em Cristo contra o homem nascido da carne, da natureza humana. Amém? Amém. Alguma dúvida? Quando o homem também ele é convertido e peca, aquilo ali vem uma tristeza terrível no coração dele. Com certeza. Mas quando ele está corrompido, aquilo ali é pecado, já não entristece mais. Não tem peso, porque é importante falar sobre isso. É porque já dominou ele. Não pode matar o que já está morto. Não pode sentir dor do que já foi ferido, já necrosou, já era. Sepulcaiou. Se você não se incomoda, se não te muda, é porque você aceitou. Você se rendeu. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Porque qual a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Agora abra Filipenses 4:1. Portanto, meus amados, meus queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Coroa de gozo. O que significa na Bíblia a palavra gozo? Alegria, realização, satisfação. Agora, abre para mim Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas. A Bíblia diz que todas as vezes que um pecador se arrepende, é o quê? Alegria, gozo no céu. Então a coroa do gozo é o quê? É o quê? Uma recompensa para aqueles que ganham almas. Oh, glória! O que ganha almas.
Ou seja, aquele que é evangelista nato, aquele que busca, aquele que vai atrás das almas. Então, esse receberá recompensa específica pelo trabalho prestado no reino. Né? Como que você evangelizou? Qual a maneira que você foi atrás das pessoas? Né? Não há problema nenhum usar do folhetinho. Nós já vimos vários testemunhos de pessoas. Só que eu vejo que esse não é o único meio de evangelizar. Folhetinho é para aqueles que são tímidos. Mas aqueles que podem dar um passo a mais e inovar, podem evangelizar de várias formas diferentes. Né? O importante é que você dê o seu melhor quando você estiver evangelizando. Né? Eu acho que hoje a época do folhetim já passou. Né? Não que Deus não fala através disso não, misericórdia. Eu falo por causa da tecnologia está tão avançada que cada época é uma época, tá, irmãos? Igual eu falei, o irmão estava contando o testemunho da vida dele e me falou da época que ele vendia jornal quando ele era criança. Havia o jornal da manhã, havia o jornal da tarde, 2 edições por dia. Só que aí veio com o aumento da mídia, hoje o jornal não serve mais para nada, a não ser para colocar no tapete do carro. Vou colocar para os cachorrinhos fazer xixi, né? Fazer necessidade. O jornal impresso, eu gosto de ler jornal, eu gosto. Só que não dá mais, hoje está tudo na palma da mão. E aí você tem tudo atualizado minuto a minuto. Então o jornal ficou ultrapassado. Então o folhetinho, mas o jornal ainda traz informação? Traz. Aqui na cidade tem um tipo de jornal diário. Quando eu paro na padaria para tomar um café, eu vejo lá, tem uma edição lá que fica disponível para os clientes. Aí eu vou lá e leio. Eu leio, dou uma folheada e tal, mas é notícia que você lê em 2 minutos, acabou o jornal. Você entendeu? E a gente está com uma sensibilidade muito maior. Então não produz o mesmo efeito que produzia anos atrás, quando a mídia não era dessa forma. Então, quando eu falo do folhetinho, que é um pouco ultrapassado, não quer dizer que não fala. Quer dizer que fala e que alcança sim as pessoas. Mas existem mais meios que eu possa alcançar muito mais, trabalhar muito mais e poder, né, fazer com mais excelência ainda do que simplesmente entregar um único panfleto. Então, como eu evangelizo? Qual a qualidade daquele serviço prestado? Né? Qual é o objetivo de tudo que nós estamos fazendo? Nós vamos fazer culto evangelístico. Como nós fazemos? É pregando para crente ou pregando para os ímpios? Né? Muita gente vai fazer culto evangelista e prega para crente. Esquece que está pregando para crente. Quando a gente está aqui na igreja, a gente traz uma mensagem para a igreja. Mas a gente sai da porta para fora, a mensagem tem que mudar. Né? A mensagem tem que ser uma mensagem evangelística. Você não está lá fora para poder pregar para os irmãos serem edificados. Você está lá para pregar, para resgatar almas. Então, para cada público tem que ser uma mensagem. Se você for pegar dentro da cadeia, não adianta você vir com o evangelho que prega aqui dentro da igreja, não. Não adianta não. Mas é diferente. O negócio de chegar lá na cadeia lá esfola focinho no chão, sabe? Tem que ser desse jeito lá. Você tem que tomar vergonha na cara. Senão, é confronto, é o evangelho do confronto. O quê? Não é? É o evangelho do confronto. Se não houver o evangelho do confronto, não muda. É diferente. Muitos lá dentro conhecem a Bíblia mais que a gente aqui fora. Né? Estuda muito. Aí o obreiro vai despreparado lá, como era na minha época, na nossa época, nós ficamos presos juntos, né? Ficamos tempo juntos presos. E aí nós ficamos presos juntos. E os obreiros vêm despreparados. Aí o maior erro do obreiro que vai pregar o evangelho no cárcere é achar que ele vai encontrar um povo que não conhece a Bíblia. E aí não há problema ter simplicidade, não há problema em a pessoa não saber ler direito, mas tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus. Porque aí chega lá, vai trazer uma mensagem e enche uma linguiça, né? Eu costumo dizer que é aquela mensagem que enche, que mistura tudo lá e goela abaixo, vai empurrar a pressão. Não, tem que ter coerência, só que tem que ser direcionado. A mensagem que toca lá dentro é a mensagem de confronto, porque ele identifica com a vida deles. Né? E quem que eles são? Assassino, traficante, né?
são rejeitados. Você tem que estudar o ambiente que está lá e trazer uma mensagem de acordo com ele. Aí você vai trazer lá e fala assim: Deus sabe da tua lágrima, Deus sabe do teu sofrimento, da tua perseverança, mas Deus vai te dar a vitória se você crer nisso. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Não vai trazer esse tipo de mensagem. Você vai chegar lá, isso aí você vai trazer para a igreja de acordo com a necessidade da igreja, né? Você vai chegar lá e você vai falar assim: olha, vou falar para você, não está morto, sabe por quê? Você não está morto porque tinha joelho dobrado no chão, você não honrava sua mãe, você não honrava seu pai, os seus dias foram encurtados, mas a misericórdia de Deus te alcançou, e hoje Deus está te dando uma oportunidade. Você quer ficar ainda nesta vida, ou você quer tomar vergonha na cara, se fazer um novo homem na presença de Deus, sair daqui, dar a volta por cima e deixar Deus honrar a tua vida? Essa mensagem lá que tem que ser desse jeito, lá tem que pregar e mandar os camaradas virar a mesa mesmo. E não é desse jeito que eu estou falando, né, de eloquência nem nada. Eu falei, não tem problema ser simples, ser humilde, não ter tanta eloquência, ou até mesmo saber ler bem a palavra. Mas tem que ser homem de Deus, tem que estar inspirado por Deus. Porque quando chega lá, os camaradas até encolhem. Porque um lugar para ter potestade é lá dentro, irmão. É demônio com força. Eu vivi muita experiência. É com força mesmo. Se tem um lugar que tem cão, é lá. Verdade. Entendeu? Então. Eles oprimem o caboclo de acordo, poder ali na O negócio é estreito. Então, irmãos, cada lugar um tipo de mensagem, né? Você vai fazer um culto evangelístico na praça, você vai pregar para evangelizar para jovens, uma palavra direcionada para jovens. Vai pregar para casais, uma palavra para casais. Vai trazer uma palavra para a família, uma palavra para a família. Vai nas casas, fazer um evangelismo nas casas, tem que ser uma palavra para a família. Vai nas casas fazer culto no lar, aí faz um culto e começa a falar dos problemas do cristianismo, de como ser crente é difícil. Não tem nada a ver. O propósito forte é complicado. Todo tipo de culto que é fora da igreja, fora dos parâmetros, né, da liturgia do culto, tem que ser direcionado e específico. Então tudo isso vai ser colocado lá em pauta. Como você fez? Você se preparou para aquilo? Você fez um mapeamento da área que você queria passar? Qual era o público que você queria alcançar? Você conseguiu alcançar? Então tudo isso que tem que ser colocado em pauta. Então não é só simplesmente chegar, pegar e fazer, porque naquele grande dia, aqueles que ganharam muitas almas, né? Vai ter alma que você ganhou que você nem sabe que ganhou. Você nem sabe que ganhou aquela alma. Daqui uns anos você vê pessoas. Não, tem pessoas, eu falo assim, tem mais ainda, mais profundo que isso, pastor. Tem pessoas que se espelharem em você sem te conhecer. Só viram você. Só de vir você, a sua conduta, o seu comportamento, de olhar você, e aí acabaram conhecendo Jesus, e foi através da sua vida que ela acabou alcançando Jesus, por causa do seu comportamento, da sua conduta. É forte? E acaba conhecendo Jesus. Então, é importante, irmãos, em nome de Jesus, é importante que quando nós formos evangelizados, nós possamos evangelizar com excelência. Eu vou fazer uma pausa, depois nós vamos continuar. Nós vamos continuar, né, às vezes falar sobre as outras recompensas, porque no livro não fala sobre isso, né, para a gente continuar e dando continuidade no livro. Já é 9 horas, o horário vai rápido demais, e semana que vem nós vamos dar continuidade às recompensas. Vamos parar aqui nas recompensas e vamos continuar da onde a gente parou, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Lembrando que nós já estamos terminando já, e vai vir mais um exercício, logo depois de nós terminarmos os galardões. Aí nós vamos começar a falar sobre tribulação, né? Vamos falar sobre tribulação, grande tribulação. E aí, nós vamos abordar bastante coisas aí, e aí eu quero que vocês perguntarem, né? O importante é perguntar, para que a gente possa crescer. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O importante é que
uma mulher que falou que o marido dela bebia muito, o rapaz que contou, bebia muito, e a esposa dele era crente. Aí ele estava no bar bebendo com os rapazes, e depois falou assim, a minha esposa é tão boa para mim, se eu chegar em casa agora, já era de madrugada, se eu falar com ela para matar a galinha, fazer uma galinha para nós, ela faz. Os caras vão dizer, ah, eu duvido, não tem ninguém que faz isso não, a minha faz. Aí os rapazes pegou e foi com ele lá, chegou lá pronto, a mulher levantou na cama, até caindo de sono, preparou a galinha lá para eles. Aí, eu não sei se ela convidou alguém, ou chamou ele para ir no culto, que ia ter um culto. Eu só sei que os caras que estavam bebendo com ele, falou com ele assim, se você não aceitar esse convite, nós vamos com ela para a igreja. E acabou que ela ganhou a turma. Ganhou todo mundo para Jesus. O marido é como levou e foi também. Eu estava pensando numa carne assada. Sabe? Uma costela assada. É forte, pastor, mas é verdade, pastor. Não tá brincando. A gente está brincando assim, mas é verdade, né? Logo 3 horas da manhã. É verdade. Engraçado, é pra você ver, né? E nós, recentemente, nós recebemos um comentário assim que às vezes até edifica a gente também, né? Essas coisas, né? Tem muita gente, às vezes, que não conhece a igreja aqui, está aqui no bairro e tem vontade de ter vergonha de mim. Mas são alcançados através dos louvores que são entoados, da palavra que alcança eles, né, nos cultos. Nós fazemos evangelizar uma vez na casa, e a primeira coisa que a mulher perguntou assim, de qual igreja que é? Aí ela falou, a igreja apostólica, aí a pessoa não conhece. Mas aonde que é essa igreja? Não, eu fico aqui é a igreja que tem uns louvor bonito, que fica tocando aqui. Eu fico aqui na janela ouvindo e tal. Às vezes a gente acha que só está chegando aqui, né? E aí às vezes a gente acha que está fazendo um culto para 3 pessoas, para 4 pessoas, e não é verdade. Às vezes tem pessoas que está passando na rua, como já aconteceu de pessoas que estão passando na rua e o louvor trouxe a pessoa falando, foi o que aconteceu lá no evento, né, pastor? O cara estava no bar, bebendo do outro lado da pista, lá no Santos Dumont. O louvor lá pegou ele lá, ele ouviu o louvor, ele veio de lá para cá e foi aceitou Jesus. Né? O livramento que eu tive no Horizonte, eu ganhei uma pessoa para Jesus há uns 8 anos atrás, já não sei. Para você ver. É muito forte. Então, no nome de Jesus, né, a importância de nós servirmos o reino com excelência. Nós temos que servir por excelência, com excelência, né? Porque haverá um dia que nós teremos que prestar conta das obras para recebermos a recompensa. Porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Oremos ao Senhor, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Nós somos gratos pela aula de hoje, somos gratos pela Tua presença. Pedimos ao Senhor que continue nos direcionando, nos abençoando, Pai, segundo a Tua vontade, o Teu querer e o Teu propósito. Cumpra-se em nós, em nome de Jesus. Certo que seremos atendidos por Tua graça e misericórdia. Senhor, encerramos a aula de hoje e confiamos nossas vidas unicamente, exclusivamente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém.